fazer menção de um versículo da palavra do Senhor, Lucas, no seu capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Quando eu começo a olhar para este versículo bíblico, este versículo traz, o Espírito Santo de Deus, ele me revela três, pelo menos, interpretações neste versículo. Para nós que conhecemos o tamanho do nosso Deus, para nós que conhecemos o plano da salvação das nossas vidas, eu posso falar desse versículo como uma afirmação, porque para Deus nada é impossível. Mas quando nós falamos desse versículo, recitamos ou falamos para alguém, alguém vai fazer um questionamento, uma indagação, uma pergunta, dizendo assim: mas por que para Deus nada é impossível? Mas eu quero vos falar nesta noite de algo na Bíblia que traz as respostas para este versículo ou para as indagações que muitos podem fazer ou perguntar. Aleluia. Esse versículo bíblico, é bem verdade que o evangelista Lucas, ele começa a relatar o evangelho acerca de alguns personagens bíblicos, a saber, ele fala de Zacarias, que já era avançado em idade, fala de Isabel, que era estéril, e precisamente ele fala de Jesus Cristo, de João Batista, que veio para preparar o caminho, preparar um povo para receber o Messias. Então, quando nós começamos a olhar para a metodologia de Deus, começamos então a falar da primeira pessoa, da primeira mulher que era estéril na Bíblia, por nome Sara, ou Sarai na época, Gênesis capítulo 11, versículo 30. Então, esse casal, Sara ou Sarai e Abraão ou Abrão, retrata Zacarias e Isabel. Então, a seguir a metodologia, o plano de Deus, quando nós começamos a olhar para o capítulo 12, logo no começo, nós iremos ver escrito assim: o anjo do Senhor, o Senhor Deus, em forma teofânica, dá-se uma ordem para Abraão: sai da tua terra e de tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, conhecido como o pai da fé, aleluias, ele acredita e sai dali da tua parentela. Nós podemos falar de separação. Então ele se separou da tua família. A Bíblia diz que Abraão tinha, nessa época, 75 anos e Sara tinha 65 anos. Então, seguindo, nós iremos ver no capítulo 15 que Abraão, então também ele faz uma indagação a Deus e pergunta a Deus assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Porque Abraão estava preocupado. Abraão avançado em idade, Sara avançada em idade. Então Deus, ele fala com Abraão: sai da tua tenda e olha para o céu, conta as estrelas, se for capaz de contar, que do ventre de Sarai nasceria uma grande nação. Aleluias. Hoje é culto de missões. Por que eu comecei falando acerca de Abraão? Se os irmãos olharem, as irmãs olharem na Bíblia, no capítulo 12, versículo 5, você vai ver que Abraão, ele pega Sarai, Ló, seu sobrinho, e as almas que acresceram em Harã. Então Abraão também era um missionário. Aleluias. Então, o que eu quero vos falar nesta noite, o que eu quero trazer para a igreja, para os vossos corações nesta noite, é que do ventre que era talvez impossível, daquilo que era impossível, viria o Messias.
A seguir, quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 25 do Gênesis, nós iremos ver então a Bíblia relatando a partir do versículo 19, capítulo 25, falando então de Isaac, da geração de Isaac. No versículo 20, a Bíblia diz que Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Rebeca também era estéril, e ele orou instantemente, a Bíblia diz, por Rebeca. Orou por 20 anos. A seguir o texto vai nos dizer que Isaac, quando ele tinha 60 anos, o Senhor abriu a madre de Rebeca. Glórias a Deus. Quando nós olhamos também para a Bíblia, Gênesis capítulo 29, nós iremos ver duas personagens, Leia e Raquel. As duas também eram estéreis. Aleluia. Para nós entendermos o plano de Deus, quando Deus promete, ainda que para o homem é difícil, ainda que para o homem talvez é impossível. Por que eu estou fazendo menção desta palavra? Por que eu li ou recitei esse versículo 37, Lucas capítulo 1? Porque para Deus nada é impossível. Há alguém que talvez nessa semana, por esses dias, indagou ao Senhor, dizendo assim: Senhor, mas não está acontecendo nada da minha vida, não está acontecendo aquilo que eu quero que aconteça, não está acontecendo da maneira que eu quero que aconteça. Irmão e irmã, Deus faz conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Quantas coisas eu quis, quantas coisas eu quero, aleluias. Mas Deus, muitas das vezes, Ele fala assim: não é o tempo, não é a hora de eu fazer, aleluias. E quando então nós olhamos a seguir, nós vemos Ruth, ficou casada há quase 10 anos, não teve filho, aleluias. Mas Deus também abriu a madre de Ruth, aleluias, e ela se casou e teve filho, aleluias. A seguir nós podemos falar de Ana, capítulo 1 de 1 Samuel. Ana orou direto, orou constante, teve constância, teve perseverança, perseverou, orou, e Deus abriu a madre também de Ana. A seguir o texto, se não fala a memória, no capítulo 2 de 1 Samuel, vai dizer que até aquela que era estéril teve 7 filhos. Aleluia. Não estou falando dessa palavra para tocar no psicológico, não. Mas estou falando dessa palavra para nós vermos, para nós aprendermos muitas das vezes que Deus, quando Ele promete, a promessa dele é imutável, ele não muda, o plano de Deus não muda. Quando ele fala que vai fazer, ele faz, aleluias, conforme eu disse, no tempo, na hora, no momento, aleluias, conforme ele quer, ele faz, porque ele é grande, ele é soberano, ele está lá em cima, ele manda nos céus, ele manda na terra, ele manda debaixo da terra, ele manda em todo lugar. O controle, o poder está nas mãos de Deus, aleluias. Ora e cantarabantorabacei. Aleluias. Mas quando nós olhamos para 2 Samuel capítulo 6, nós iremos ver que Davi, ele reúne muitos homens ali, pega a arca que estava na casa de Abinadab. Muitas das vezes você pode estar dizendo aí: mas o que tem a ver esse apanhado bíblico que o irmão está falando? Mas eu vou concluir aonde eu li, aonde eu falei, e você vai entender o que eu estou dizendo. Aleluias. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos, nada aconteceu. Mas no caminho ali, os filhos de Abinadab, aleluias, um deles tocou na arca e Deus fulminou, porque não era a hora de tocar, eles não podiam tocar. Havia aqueles que podiam, mas o filho de Abinadab não podia tocar. Davi talvez teve medo, e quando então ele chega à casa de Obed-edom, ele falou assim: eu vou deixar a arca aqui na casa de Obed-edom. Por 2 motivos. Talvez porque ele teve medo. Por outro motivo, porque não tinha um lugar preparado em Jerusalém, na cidade de Davi, para receber a presença. Aleluias. E aonde a presença de Deus está, algo acontece. A arca representava a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Davi
ele vai ali, pega a arca. Por 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom e prosperou. Tudo aquilo que era estéril, tudo aquilo que não gerava, começou a gerar. Mas quando Davi, então, ele vai entrando na cidade de Jerusalém, Mical, filha de Saul, zomba de Davi pela alegria de Davi. Ainda em 2 Samuel capítulo 6, nós iremos ver que Deus amaldiçoou Mical e Mical morreu sem ter filhos. Nós estamos falando de algo que aos olhos dos homens é impossível. Que aos olhos dos homens era impossível. Que aos olhos dos homens, talvez nos dias de hoje, é impossível. Mas como eu disse, o poder está nas mãos dele. Porque ele é o médico dos médicos. Para ele não é impossível. Ainda que a medicina talvez disse assim, é impossível. Ainda que os advogados muitas das vezes disseram é impossível. Mas para ele não é impossível. Aleluias. Ore canta na mantore camassou. Aleluias. Mas quando nós chegamos no texto que nós, aleluias, em Lucas, seu evangelho, capítulo 1, ou seja, evangelho de Lucas, evangelho de Jesus escrito por Lucas. Não é muito certo nós falarmos evangelho de Lucas, porque o evangelho de Jesus, 4 retratos em um evangelho, 4 evangelistas relatando a história de Jesus Cristo. Então, seguindo a metodologia de Cristo, quando Lucas então começa a escrever o evangelho de Jesus, ele começa a relatar que muitos havia empreendido e investido de alguma forma, Lucas capítulo 1, por em ordem a narração dos fatos que entre nós aconteceu. Aleluias. E ele começa então a relatar versículo 5, falando de Zacarias e Isabel. Isabel, a Bíblia diz que era um casal, Zacarias e Isabel velho. Talvez Isabel olhava para Zacarias e talvez indagava, dizendo, coitado do meu velhinho, aleluia, mas o plano de Deus não falha, porque Deus então abriu a madre de Isabel e veio aquele que preparou o caminho para receber, aleluia, Jesus Cristo, um povo para receber Jesus Cristo. João Batista então veio pregando no deserto. Ele não veio pregando em cima de um púlpito, ele não veio pregando talvez num lugar assim bom, um lugar assim que encontraria muita gente, em uma praça pública, mas ele estava pregando no deserto. A Bíblia relata que ele alimentava-se de mel silvestre e gafanhoto. Ele pregando no deserto, o povo ia ao deserto para ouvir a palavra de Deus. Quando eu olho então para a minha vida, eu vejo o que Jesus fez, eu vejo o que Jesus está fazendo, mas eu começo a indagar comigo mesmo e dizendo assim para mim mesmo, muitas das vezes eu estou acomodado, muitas das vezes eu estou parado, e eu começo a olhar para os personagens bíblicos, eu começo a ver muitas coisas que aconteceu ao decorrer da história, as narrativas da história bíblica. Então nós começamos a pegar para nós experiências bíblicas de personagens bíblicos que sofreram aflição, que foram perseguidos, mas venceram, porque Deus mandou eles ir, e eles foram. Um exemplo que nós podemos falar é de Jonas. Jonas, quando Deus fala com Jonas, levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela que está dizendo, não era contra as pessoas, mas prega contra o pecado que estava acontecendo naquela cidade. Jonas era conhecedor daquele povo ninivitas, e ele falou assim, não. Talvez ele disse assim, não, a Bíblia diz que ele estava, não fala que ele estava deitado, não fala que ele estava sentado, mas o sentido da palavra levanta, vai
para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, aleluias. Quando Deus manda, Ele se encarrega em capacitar. Quando Deus manda, aleluias, aleluias, quando Deus manda, Ele capacita. Quando Deus manda, Ele ensina. E nós vemos na Bíblia dizendo que Jonas, ele desceu 3 vezes, desceu para Jope, desceu para dentro do navio e desceu para o porão do navio, mas nenhuma vez a Bíblia diz que ele desceu para o joelho e orou e falou: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode me enviar que eu vou fazer? Não. Jonas, ele desceu fugindo. Mas quando Deus manda, nós não podemos escapar. Quando Deus manda, nós não podemos falar não, porque é Deus que está mandando. Quando Deus manda, nós precisamos fazer, porque Deus está mandando, aleluias. Aleluias. Ore canta a mandora macê. Aleluias, aleluias. Então, quando Jesus Cristo chega na história, a Bíblia relata, Mateus capítulo 4, que o povo estava assentado em trevas e raiou uma grande luz. Houve então-se uma mudança na história, um grande marco na história. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, é através de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo na minha e na tua vida, se não fosse por Ele, o apóstolo Paulo, ele fala para nós em Romanos capítulo 5, versículo 1, acerca da justificação pela fé. Jesus veio para justificar. Quando nós falamos de justificação, esse termo traz para nós acerca de um tribunal. Nós podemos ver um tribunal quando nós estávamos condenados a morrer com o mundo. Então Jesus Cristo chegou. A narrativa de Paulo, ele fala para nós assim: Jesus Cristo veio para justificar através da fé. Aleluias. Então, quando Deus começa a olhar para a terra, quando nós olhamos no período de Malaquias até Mateus, nós vemos que passaram-se 400 anos, Deus não falou com a humanidade. E quando a Bíblia diz assim que o povo estava sentado em trevas que começam no princípio, trevas que sempre segue a igreja, trevas que sempre se opõem à igreja, e o povo estava em uma decadência, assentado em trevas, raiou uma grande luz que é Jesus Cristo. Ai, de cantar a mantora macei, aleluia, é só por Jesus Cristo, é só por Ele, é só por Ele. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui nesta noite porque nós acreditamos, nós estamos aqui nesta noite porque nós temos uma fé, aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, Hebreus capítulo 11, diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Sabemos que a nossa fé agrada a Deus, a nossa fé é para agradar a Deus, ainda que nós desagradamos a alguns, ainda que nós desagradamos a muitos, talvez que alguns que não querem compromisso, alguns que estão aí fora, que olham assim: eu não quero ser cristão, para ser cristão dessa maneira, eu não quero ser cristão como, qual maneira? Talvez eles olham para nós, acham que nós somos trancados dentro de uma igreja, somos parados, somos tristes. Não, mas nós temos a alegria do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz assim: sem fé é impossível agradar ao Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus Cristo, Ele veio nesta terra. Quando Ele andou nesta terra, teve seu ministério aproximadamente por 3 anos e meio, aleluias. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fez tantas coisas, Evangelho de João, no último capítulo 21, tantas coisas que não está relatado na palavra do Senhor,
tantas coisas que ele fez que não está relatado na palavra do Senhor, aleluias, mas que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Mas como assim? Obras maiores do que Jesus? Jesus é o soberano, Jesus é o dono de tudo, Jesus é o Filho de Deus, mas nós temos tempo. Jesus não teve tanto tempo. Jesus, o seu ministério foi pouco tempo. A Bíblia, dos 12 aos 30 anos de idade, a Bíblia não fala de Jesus. Parou a narrativa bíblica quando chega aos 12 anos. Até os 30 anos a Bíblia não fala de Jesus. E quando Jesus aparece, ele começa a fazendo grandes obras. Mas primeiramente, ele foi levado ao deserto. Antes de Jesus começar o seu ministério, nós podemos encontrar isso na narrativa de Lucas, de Marcos, de Mateus, de João. Antes dele começar o seu ministério, ele foi conduzido ao deserto. Por quem? O próprio Espírito Santo. Por quê? É uma pergunta que nós fazemos. Por que Jesus foi levado ao deserto? Nós podemos olhar em Mateus capítulo 4, para capacitar Jesus, 100% homem, 100% divino, 100% homem, 100% humano, aleluias. E nós somos semi-humanos, muitas das vezes nós não temos aquela humanidade inteira de 100%, porque nós não conseguimos amar como Jesus amou, nós não conseguimos talvez perdoar como Jesus perdoou, aleluias, nós não conseguimos ter a fé como Jesus teve, nós não conseguimos fazer aquilo que Jesus manda, nós não conseguimos obedecer a Jesus como devemos obedecer, aleluia. Então, há dentro de nós a imagem de Deus. A imagem de Deus jamais foi perdida e não é perdida. Mas você pode me perguntar, mas o primeiro homem pecou no jardim do Éden, e a imagem de Deus, ele perdeu? Não. A semelhança ele perdeu. Semelhança e imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Passamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando no próprio versículo vai dizer para nós que ele deu autoridade para nós nesta terra, mas devido ao pecado do homem, o homem então perde a semelhança. É por isso que nós, no nosso dia a dia, nós lutamos, por isso que nós, no nosso dia a dia, nós estamos em uma guerra espiritual, aleluias. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê das perseguições, perseguição em sonhos, muitas das vezes, perseguição que nós não entendemos, porque nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós somos cristãos. Quando o crente falar assim, mas comigo não está acontecendo nada, eu posso falar para a igreja, tem alguma coisa errada. O cristão, ele passa por perseguição. A própria palavra do Senhor nos diz assim: neste mundo tereis aflições, palavra de Jesus Cristo, mas tende bom ânimo, eu venci, Jesus falando, e vós também vencereis. Nós iremos vencer com Cristo. Nós estamos no caminho da salvação, nós estamos no caminho do milagre, nós estamos no caminho das bênçãos do Senhor. Jesus nos resgatou, aleluias. Se eu perguntar para a igreja quantos nasceram na igreja ou no berço evangélico, muitos vão falar: eu não nasci, mas Deus me resgatou, aleluias. Ser cristão não é ser fácil, ser cristão não vai ser fácil, ser cristão não é fácil, ser cristão é seguir a Cristo. O evangelista Marcos, ele escreve no próprio evangelho de Marcos capítulo 8, cada um, se alguém quiser vir após mim, cada um tome a tua cruz e siga-me.
Tomar a cruz e seguir a Cristo é aceitar as condições que Ele tem, aleluias, para nós. Tomar a cruz e seguir a Cristo é aceitar aquilo que Ele ordena para nós. Tomar a cruz e seguir a Cristo é fazer aquilo que Ele manda, aleluias. Oh, recantarabandora macei. O que você... Talvez a sua indagação dizendo assim: Senhor, a tua palavra nos dá muita garantia, muitos exemplos, dizendo que para o Senhor nada é impossível. Mas o que está sendo impossível na tua vida? Talvez este questionamento, esta pergunta que você fez por esses dias: Senhor, mas por quê? Há tantos porquês. Por que, Senhor? Por que não aconteceu? Por que não está sendo desse jeito? Ou por que está sendo desta maneira? Mas Jesus hoje pode te tocar e trazer uma resposta. Jesus hoje, Ele pode te curar. Aleluia. Sobre a palavra do Senhor eu profetizo milagre. Sobre a palavra do Senhor eu profetizo cura. Aleluia. Para a tua vida, cura para a tua alma, aleluias. Talvez o nosso coração, muitas das vezes nós não somos completos, nós não somos fortes, nós não somos grandes. Quantas das vezes nós se entristecemos, quantas das vezes nós ficamos tristes, muitas das vezes, quantas das vezes nós ficamos sem motivação, quantas das vezes nós viemos para a igreja, não temos motivação, aleluia. Está difícil, louve, está difícil, glorifique, está difícil, dá aleluia, está difícil, dá glórias a Ele, porque o controle está nas mãos dEle, aleluia. Você está aqui, você chegou aqui, você está vivendo, você tem saúde, você está aqui, decanta lamantora macei, aleluias. Está difícil, glorifique ao Senhor. Talvez você está dizendo aí: mas como que eu vou glorificar com este problema? Como que eu vou glorificar com esse problema na minha casa? Glorifique a Ele, que só Ele pode trazer a solução. Converse com Ele, fale com Ele, apresente para Ele, mostre para Ele o teu problema. Fale para Ele: eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode fazer. Aleluia. Quero fazer uma oração por você. Por gentileza, se coloque em pé, a igreja. Vamos orar nesse momento. Aleluia.